Olá, seguimos agora com mais uma entrevista dos candidatos ao Senado. O Portal Noá convidou os 5 primeiros colocados, segundo a última pesquisa Certos Fierne, divulgada dia 23 de setembro, na corrida pelas 2 vagas para o Senado. E nessa entrevista nós estamos aqui com o candidato Geraldo Melo. Seja bem-vindo, candidato. Prazer estar aqui. Mais uma vez eu conto com a parceria do nosso diretor, Ricardo Rosado, jornalista e publicitário, que me ajudará nessa entrevista. E eu vou começar perguntando. O país caminha para uma decisão quase que plebiscitária da eleição de presidente da República. Portanto, um país dividido. Se está certo ou se está errado, se é correta essa divisão ou não, se é profunda ou não, mas a verdade é que está dividido. O Senado Federal deverá ser a instância do bom debate, de trazer o país de novo para o trilho. Caso você seja eleito, a sua experiência vai ajudar a trazer esse país de novo para um bom debate, que o Senado é interessante porque tanto faz ser o senador de São Paulo quanto o Acre, ou Rio Grande do Norte, são 3 senadores. E é sempre a casa mais moderada. Você já foi vice-presidente do Senado, já foi senador. Como é que você espera que seja o papel do senador nesse momento novo do país? Bom, eu espero e desejo que o Senado cumpra um grande papel, como cumpriu no passado, na história do nosso país. Nosso país deve à unidade nacional, deve à unidade linguística e territorial à ação moderadora que o Senado teve em momentos cruciais. Então, eu acho que nós estamos num momento crucial, apenas com características distintas. Por exemplo, eu vi certos discursos sobre conciliação nacional. Eu acho que a conciliação nacional é uma necessidade, mas conciliação com quem? Porque a sociedade foi para a rua, gritou, e eu sou um que quero que a minha palavra no Senado seja uma espécie de eco daquele grito que o povo deu na rua. Porque aquela é a manifestação da maioria do povo brasileiro. E democracia é a vontade da maioria. Eu espero que a minha presença seja isso. E espero que o Senado seja realmente a casa onde, mantidas e defendidas firmemente as posições dos senadores, isso possa ser feito no nível que precisa ser feito. Nós não vamos declarar guerra a ninguém. Nós vamos procurar encontrar os caminhos para que o Brasil prossiga. O senhor está voltando a disputar um cargo político depois de já ter exercido vários mandatos. E volta no momento em que os políticos, a política, na verdade, está em xeque diante do povo brasileiro, que está desacreditado, que está desconfiado, e tem um discurso muito forte pelo novo. Como é que o senhor se apresenta e o que lhe motivou a voltar a disputar cargos políticos? Bom, primeiro, eu nunca fui profissional. Eu sempre fui politiqueiro, que é diferente, desde o colégio, né? Mas eu exerci mandatos sem largar os mandatos no meio para ser candidato a nada. Eu fui vice-governador até o dia que renunciei, que foi no finzinho do mandato. Eu fui governador, não renunciei para ser candidato a nada. Saía desses mandatos para casa. 4 anos em casa. Voltei depois do governo, 4 anos depois, candidato a senador. Então, na hora de renovar o mandato no Senado, levei uma cacetada aqui na eleição, não fui eleito, perdi a eleição, voltei para casa. E em casa eu estava quando me convenci agora de que o Brasil exige de quem estiver em condições de ajudar, exige que saia da cadeira e vá à luta. É o que eu fiz, na tentativa de contribuir, só a palavra que eu uso é essa, de contribuir, para que se transforme a indignação do povo brasileiro em esperança de que nasça um país diferente. O Senado também será a casa das reformas. Reformas que o país reclama e que algumas já estão em andamento, outras ainda estão embrionariamente. Reforma política, reforma previdenciária, reforma tributária.
A sua experiência na casa diz que essas reformas serão apreciadas logo no próximo ano? O novo governo que chegar terá condições de enviar essas propostas logo? Porque algumas delas são muito graves, como a reforma previdenciária. Qual seria a sua posição lá, eleito senador, nessas questões tão profundas do país? Olha, Ricardo, primeiro eu acho que o país não pode mais esperar certas coisas. E a atitude responsável dos políticos que tenham atribuições nesse processo, a atitude responsável é dar andamento a essas questões. Eu, por exemplo, acho, para mencionar uma das reformas que você citou, reforma da Previdência. Pode ser que o projeto de reforma da Previdência que Temer mandou para o Congresso não seja bom. Isso pode. Você pode discordar do conteúdo, mas há uma coisa antes de examinar o conteúdo. Precisa fazer uma reforma da Previdência? Eu acho que ninguém discorda disso. É preciso fazer. Se fosse pela minha cabeça, nós iríamos reinventar a Previdência no Brasil, assegurando o respeito total aos direitos adquiridos, que, na minha maneira de ver, quem é segurado hoje é credor da Previdência. A Previdência tem uma dívida financeira com essas pessoas, então os direitos deles não podem ser comprometidos e se precisa criar a opção para que alguém entre no novo sistema e quem está no sistema antigo possa optar pelo novo, como se fez no passado com o FGTS. A reforma trabalhista e até a proposta de reforma da Previdência, que chegou a ser discutida, teve o apoio do seu partido. Uma das grandes insatisfações dos eleitores é devido a mexer em direitos adquiridos, como o senhor está falando aí. Agora, outra questão que desagrada muito os eleitores são os privilégios políticos. O senhor tem propostas para retiradas de privilégios, para que os políticos também possam contribuir com o equilíbrio das contas públicas? Não é só privilégio na política, no judiciário também tem muito. Sim, claro. Vamos reformular. Privilégio de algumas castas superiores, né, que pesam muito, inclusive com grandes benefícios da Previdência. Olha, eu sou contra privilégio, vamos dizer assim, de forma ampla, geral e restrita. Eu acho que esse negócio de privilégio num país civilizado é uma aberração. Por que é que tem um cidadão que deve ser tratado diferente do outro? Então, eu, inclusive, posso dizer isso porque eu já dei demonstração clara. Eu, quando assumi o governo, havia na legislação a garantia que eu podia ter de que eu ia passar 4 anos recebendo meus subsídios de governador e, quando eu saísse de lá, o Estado ia ficar me pagando uma pensão de ex-governador o resto da vida. Eu, aliás, ia ser um jeito caro, porque eu não morri logo, de maneira que vocês ainda estariam me sustentando hoje. Então, eu acabei com isto. Eu acho que acabei porque achava que aquilo era um privilégio odioso, não tinha por que manter aquele negócio. Então, da mesma maneira, eu sou contra, por exemplo, foro privilegiado. Por que danado se tem um negócio desse aqui ainda? É uma coisa assim meio jurássica, meio dos dinossauros, meio assim, sabe? Medieval. Tem uns caras assim que são umas divindades. Nosso Senhor tocou na cabeça deles, eles têm que ser diferentes dos outros. Então, você sabe, Ricardo, que nisso eu tenho uma posição muito clara. Nessa ausência sua, do tempo que ficou fora da política, e agora voltou para uma eleição majoritária, o eleitor mudou? Há quem diga mudou e não mudou. Então, porque há certos vícios que se incorporaram à cultura. Porque se cobra muito do político, do candidato, do governador, do prefeito, mas o eleitor brasileiro mudou? Ainda ontem eu estava numa grande reunião e fiz uma pergunta às pessoas lá. E vocês provavelmente são daqueles que costumam dizer que política é ladrão, que todo político é igual, que todo político calça 40, eu, aliás, calço 39 só. E eu sei que aqui a grande maioria está nessa. Agora, eu queria fazer uma pergunta a você. Esses caras que são ladrões, que estão lá, não estou aqui citando ninguém, nem acusando especificamente ninguém, mas aqui para nós a gente sabe que tem, né? Então, esses ladrões que estão lá, antes da última eleição, eles eram todos santos, o povo votou nos santos e eles viraram ladrões,
ou o povo já votou no ladrão? Se você vota num ladrão, como é que você pode depois reclamar que tem ladrão lá, se você mandou para lá? É porque não tem nenhum nomeado lá. Todos. Nomeado não tem ninguém. Então, a ficha precisa cair. Né? A ficha precisa cair. É como essa história, eu não voto. Vou anular meu voto. Sim, tudo bem. Se você quer se vingar dos políticos com isso, não vai se vingar. Por quê? Você não vota, anula seu voto. No dia 7 de noite, tem 24 caras que se elegeram deputados estaduais. 8 se elegeram federais, 2 se elegeram senadores. Com o seu voto ou sem. Então, você não deu pitaco para a escolha de ninguém. E eu acho melhor dar. Aliás, sobre isso, eu estava vendo, de entrar aqui no estúdio, estava vendo a última pesquisa Certus-Fierne. Há um certo equilíbrio na parte de cima e há um certo distanciamento do número de indecisos, brancos e nulos para o Senado. O que fazer para conquistar? Porque essa 40%, 50% decide qualquer eleição. Nessa reta final, o que os candidatos, especificamente a sua campanha, o que é que vai fazer para tentar não só diminuir o voto nulo, né, que é uma coisa inconsequente, mas também conquistar esses que estão dizendo ainda que estão indecisos, né, que é muita gente. Olha, eu acho que eu só conheço um método. É o de dizer com toda clareza o que pensa e o que pretende fazer. Se todos nós, candidatos, fizéssemos isso, o eleitor, em casa, estaria numa situação mais confortável para escolher. Eu, de certa forma, estou um pouco satisfeito, porque eu tenho visto algumas propostas minhas sendo apresentadas já por outros candidatos. E é? Eu, por exemplo, anuncio que vou propor alguma coisa em relação ao menor. Eu vou propor que o menor, todas aquelas imunidades que ele tem, sejam mantidas até o primeiro delito dele. Daí para frente, se ele é reincidente, é claro que esse cara vai fazer carreira no crime. Então, ele é reincidente, e na reincidência ele não é mais menor. Ele foi menor no primeiro delito, no segundo delito ele é maior. Não interessa a idade dele, se é 18, 17, 14, não interessa. Mas ontem eu já vi um candidato a senador defendendo a mesma coisa, de maneira que, se eu me eleger e ele também, eu estou muito satisfeito porque a minha proposta já tem 2 votos, o meu e o dele. Um dos principais objetivos dessa série de entrevistas do Portal Noir com os candidatos ao Senado, justamente pelo que Ricardo falou aqui, de nós termos certeza de que a próxima legislatura no Senado será de importantes debates para o futuro do país, é também conscientizar o eleitor e, por isso, nós oferecemos um espaço onde os candidatos falem das suas propostas. Eu, como eleitora, tenho feito meu dever de casa, assistindo aos programas eleitorais, buscando pesquisar. E eu vi nos seus programas eleitorais, candidato, que o senhor está propondo retomar a discussão da PEC do ICMS. Queria abrir espaço para o senhor explicar sobre como a retomada dessa PEC vai ajudar o Estado na questão das contas, e queria adicionar também. A UERN tem sido um polo, é uma grande concentração de votos, e os servidores, docentes, estudantes estão unidos no propósito de votar em candidatos que se comprometem, também via UERN, nos seus programas eleitorais. E gostaria de saber quais são os compromissos que o senhor tem com a universidade. Bom, a UERN foi um dos pontos altos do meu governo e um dos pontos altos do meu programa de governo na área da educação. A UERN foi estadualizada, deixou de ser uma universidade municipal, através de uma lei que foi sancionada pelo governador Radir Pereira, pouco tempo antes de eu tomar posse. Mas ele sancionou a lei, deixou a lei sancionada e foi embora. Cabia a mim transformar aquilo numa realidade. Coube a mim instalar a universidade como universidade estadual, equipar, discutir estatutos, regulamento, plano de cargos e salários, política salarial, a política de admissão de pessoal, nomear reitores, nomeei, por exemplo, está lá ainda um deles falecido, Gonzaga Chimbinho, mas está lá o ex-reitor Antônio Capistrano, que hoje milita no PCdoB, que foi nomeado reitor por mim. Então, além de algumas coisas materiais, tipo construção de um conjunto habitacional para os servidores da universidade, eu acho que deixei aquela universidade com uma situação de instituição irreversível. E é um dos meus orgulhos como governador, é a contribuição que eu dei
para essa universidade. Agora, eu não sou parlamentar, mas eu sei que existe um grupo parlamentar de defesa da UERN. Então, eu estava lá em Mossoró um dia desse e disse, olha, eu não sou parlamentar, não posso entrar no grupo, mas me bota aí na fila que, se eu for eleito, eu quero ser membro desse grupo aí. PEC do ICMS. Muito bem. Mas você perguntou duas coisas. Qual foi a segunda? PEC do ICMS. PEC do ICMS. É o seguinte, na legislação tributária do país, há certas regras, algumas das quais estão instituídas na Constituição Federal. O ICMS é um tributo que está na Constituição. E tem uma regra geral. O ICMS é pago assim, incide assim. E essa é a regra para tudo. Aí se abriu lá uma exceção, exceto petróleo e energia elétrica. Então, o Estado que produz algodão, fio de algodão, e manda para o Estado vizinho para fazer o tecido, o Estado que produz o algodão fica com o ICMS do algodão. Quando o Estado vizinho fizer o fio, ele vende o fio pelo preço já do fio e não da pluma de algodão, que é um pouco mais alto, paga o ICMS sobre o preço do fio e desconta o que já foi pago atrás. Então, não é um imposto que vai aumentando, ele tem um limite até chegar na camisa que vai pagar o ICMS descontando essa etapa para trás. Então, o que é que eu propus? Eu propus que o ICMS que não paga no Estado produtor, como a energia elétrica, o ICMS acabasse com a exceção. Do jeito que tudo paga onde é produzido, e o petróleo também pagasse, e a energia elétrica também pagasse. Isso representaria uma coisa aproximadamente... No caso do RN, energia eólica... A energia eólica, por exemplo. Muito bom que você fale nisso. A energia eólica no Rio Grande do Norte é a semente de uma grande e poderosa indústria. Hoje já, se a minha emenda tivesse sido aprovada, hoje o Rio Grande do Norte já estava cobrando, recebendo o ICMS, que não é um imposto a mais que vai encarecer a tarifa de energia, não. O imposto é o mesmo, apenas um pedaço do que se paga ficaria aqui. Então, o Rio Grande do Norte hoje produz 3,8 megawatts de energia de fonte eólica e consome menos de 1. Então, para quase 25%, 75% do que a gente produz, a gente está mandando para fora. E isso daí, nem o que a gente consome aqui, nem o que está mandando para fora, paga uma prata ao Rio Grande do Norte. Agora, por que é que eu estou dizendo que é a nascente de uma indústria que vai modificar a nossa realidade econômica? É que há estudos recentes que demonstram o seguinte: juntos, o Ceará e o Rio Grande do Norte têm um potencial de produzir energia elétrica com o vento, energia eólica, equivalente à produção total de energia elétrica do Brasil. A energia que se produz no Brasil, de todas essas hidrelétricas e tudo mais, o Ceará e o Rio Grande do Norte podem produzir... E sem contar ainda com a possibilidade da energia eólica no mar. No mar, que começa agora, a Petrobras vai fazer o primeiro aerogerador a 20 quilômetros ali de Guamaré, e é mais ou menos óbvio que o vento que sopra sobre o continente está soprando sobre o mar. E ainda está fazendo mexendo o vento que sopra aqui, viu? Então, pois é. Então, esse vento forte que está soprando por aí deve gerar uma nova indústria para o Rio Grande do Norte e seria muito importante que aquela emenda que eu fiz tivesse sido aprovada e, como não foi, ela será renovada se eu conseguir voltar ao Senado Federal. Pois bem, se eu deixar os dois conversando aqui, nós passaremos 1 hora, mas nossas entrevistas têm um tempo contado para também não perder a audiência dos web telespectadores da TV no Ar. Então, gostaria de agradecer a sua presença aqui. Muito obrigada e boa sorte nesse resto de campanha. Quero agradecer a vocês e dar os parabéns pelo trabalho que estão fazendo na web, que é tão importante para a formação da cabeça da nossa sociedade. Então, continue acompanhando a TV no Ar. Nós teremos aí, se possível, outros candidatos a... Aliás, encerramos com Geraldo, não é isso? Tem mais
Vamos aguardar, então. Convidamos os 5. Já entrevistamos Garibaldi Alves, Antônio Giacomi e Geraldo Mello. Procura aí na TV no Ar que você encontra, escolhe o seu voto para os 2 senadores que você vai ter que eleger lá no dia 7 de outubro. E manda para a gente a sugestão, 991268086, é o nosso WhatsApp na redação. Segue a gente nas redes sociais, @portalnoarbr. Até a próxima.